Você não pode estacionar aqui. Thompson caminhou agressivamente em direção à mulher negra. Eu sei quem você é. Você não pertence a este lugar. Por favor, deixe-me explicar. A única explicação é você sair daqui agora mesmo. Ele a empurrou contra o carro, derrubando suas coisas. Outros policiais observavam em silêncio, reconhecendo-a. Mas ninguém teve coragem de impedir Thompson. O que ele não sabia era que aquilo mudaria sua vida para sempre. Ela era a Capitã Carter, sua nova chefe. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e conte-nos de onde você está assistindo. Esta história mostra como um momento de preconceito pode mudar tudo. Aproveite a história. Ei, você não pode estacionar aí. O sargento Marcus Thompson caminhou rapidamente em direção à mulher que saía do Honda velho. Eram 7h da manhã no estacionamento da delegacia. A mulher era negra, tinha cerca de 40 anos, vestia roupas simples e carregava uma caixa de papelão. Este estacionamento é exclusivo para a polícia, disse Thompson com voz alta e hostil. Você precisa tirar o carro daqui agora mesmo. A mulher olhou para ele com calma. Eu devo estar aqui. Não, você não deve. Thompson se aproximou com a mão indo para o cinto. Eu sei o que você é. Você não pertence a este lugar. A mulher colocou a caixa no chão com cuidado. Senhor, acho que houve um engano. O único engano é você achar que pode vir aqui e causar problemas. O rosto de Thompson estava vermelho de raiva. Faço este trabalho há 20 anos. Sei reconhecer encrenqueiros quando os vejo. Outros policiais estavam chegando para o turno. Eles observavam à distância, mas não se aproximavam. Todos conheciam a reputação de Thompson. Senhor, se você me deixasse explicar... Não me chame de senhor, gritou Thompson. Você está invadindo propriedade da polícia. Eu deveria prendê-la agora mesmo. A mulher permaneceu calma, mesmo quando Thompson se aproximou. Sua caixa havia caído e papéis estavam espalhados pelo chão. Entre eles, havia documentos oficiais com selos do governo. Vou pedir mais uma vez para você sair, disse Thompson com voz ameaçadora. Ou vou fazer você sair. A mulher olhou para ele com olhos firmes. Não vou a lugar nenhum. O que Thompson não sabia era que os papéis espalhados incluíam ordens de transferência e credenciais oficiais. A mulher que ele estava ameaçando era a capitã Diane Carter, sua nova comandante chegando para seu primeiro dia de trabalho. E cada palavra estava sendo gravada pelas câmeras de segurança acima. Marcus Thompson cresceu em uma família de policiais. Seu pai era sargento, seu tio era detetive. Eles lhe ensinaram que o respeito vem do medo e que algumas pessoas precisam ser mantidas em seu lugar. Por 20 anos, Thompson fez as coisas do seu jeito. Quando os cidadãos reclamavam de seu comportamento, outros policiais o encobriam. Quando a corregedoria investigava, as testemunhas de repente esqueciam o que tinham visto. Thompson tinha amigos em altos cargos que faziam os problemas desaparecerem. Ele faltou à reunião da semana passada sobre a nova capitã porque ligou dizendo que estava doente. Na verdade, ele estava em casa bebendo cerveja e assistindo TV. Thompson achou que poderia saber mais sobre a nova chefe mais tarde. Ele presumiu que seria outro velho branco, como sempre. Diane Carter tinha uma história diferente. Ela começou como policial há 18 anos em Detroit. Ela trabalhou duro, estudou à noite e ganhou seu distintivo de detetive. Então, ela se tornou tenente. Ela fez mestrado em administração pública. 3 meses atrás, o prefeito ligou para ela pessoalmente. O governo federal estava investigando esse departamento de polícia. Eles encontraram padrões de abuso e encobrimento. A cidade precisava de alguém limpo para resolver os problemas. Carter estudou os arquivos por semanas. Ela descobriu sobre Thompson e outros 5 policiais que se autodenominavam a velha guarda. Eles controlavam os turnos da noite e protegiam uns aos outros das consequências. Naquela manhã, Carter chegou cedo para revisar mais arquivos antes de se encontrar com o prefeito. Ela queria entender exatamente com o que estava lidando. Ela sabia que a mudança seria difícil, mas já tinha feito isso antes. O que ela não esperava era se tornar alvo de Thompson em seu primeiro dia. Mas, ao vê-lo ficar mais agressivo, ela percebeu que essa poderia ser a oportunidade perfeita para documentar exatamente que tipo de policial ele realmente era. Thompson estava ficando mais irritado.
A mulher não ia embora, e isso o fazia se sentir desrespeitado. Na mente dele, respeito significava obediência imediata. Você se acha durona? Thompson empurrou Carter com força contra o carro dela. Vou te mostrar o que acontece com quem não obedece. A caixa de Carter caiu no chão. Seus pertences pessoais se espalharam pela calçada. Ela permaneceu calma, mas com a mandíbula cerrada. Ela contava cada violação que Thompson cometia. O tenente Morrison estava caminhando em direção ao carro quando viu o que estava acontecendo. Ele reconheceu Carter pelas fotos afixadas no quadro de avisos na semana anterior. Seu estômago revirou. Oh, não, Morrison sussurrou. Ele pegou seu celular e começou a gravar. Se Thompson destruísse sua carreira, Morrison não queria afundar com ele. Outros policiais estavam chegando para o turno. Eles viram Thompson empurrando uma mulher, mas sabiam que não deviam interferir. Thompson tinha fama de atacar qualquer um que o desafiasse. Você vai limpar essa bagunça e sair daqui, disse Thompson, segurando Carter com mais força pelo braço. Agora mesmo. Carter olhou para os policiais que observavam à distância. Nenhum deles estava ajudando. Isso dizia tudo o que ela precisava saber sobre a cultura daquele lugar. Não vou a lugar nenhum, disse Carter calmamente. O rosto de Thompson ficou vermelho. Vamos ver isso. Carter tomou uma decisão. Ela poderia acabar com essa confrontação agora mesmo, mostrando seu distintivo e sua identificação. Mas Thompson estava dando a ela uma demonstração perfeita do que havia de errado com aquele departamento. Cada segundo que ele continuava era mais uma prova. Ela deixou que ele continuasse cavando sua própria cova. Thompson olhou para os outros policiais. Todos estavam observando, mas ninguém o impedia. Na mente dele, isso significava que eles aprovavam o que ele estava fazendo. Você está vendo isso? Disse Thompson em voz alta. Ninguém está vindo te ajudar. Sabe por quê? Porque você não pertence a este lugar. Ele agarrou os ombros de Carter e a empurrou para o chão. Ela não resistiu, mas seus olhos estavam frios de raiva. Ela estava memorizando cada detalhe do que ele estava fazendo. O policial novato, Tyler Brooks, tinha acabado de chegar para sua primeira semana. Ele viu a mulher no chão e a reconheceu pelas fotos na sala de descanso. Sua boca ficou seca. Aquela é a nova capitã, sussurrou Brooks para si mesmo. Mas ele estava com muito medo de dizer qualquer coisa. Thompson já tinha deixado claro que os novatos deveriam ficar quietos e aprender. Morrison continuou filmando de trás do carro. Suas mãos tremiam. Ele sabia que deveria intervir, mas Thompson já havia destruído a carreira de outros policiais por muito menos. Talvez da próxima vez você pense 2 vezes antes de vir onde não é chamada, disse Thompson em pé sobre Carter. Carter permaneceu no chão, mas sua voz estava firme. Você terminou? Eu termino quando digo que terminei, respondeu Thompson. O que Thompson não entendia era que Carter estava deixando ele escolher até onde queria ir. Cada segundo que ele continuava era mais uma acusação que ela poderia apresentar contra ele. Cada testemunha que assistia e não fazia nada era mais um policial que ela precisaria treinar novamente ou demitir. As câmeras de segurança capturaram tudo. A carreira de Thompson estava acabando, mas ele estava com muita raiva para perceber isso. Após 8 minutos de humilhação, Carter já tinha visto o suficiente. Ela se levantou lentamente e sacudiu a roupa. Sua voz estava completamente calma. Sargento Thompson, sou a capitã Diane Carter, sua nova comandante. Você está suspenso imediatamente. O rosto de Thompson ficou vermelho e depois branco em segundos. O quê? Isso é impossível. Você não pode ser... Eu posso e sou. Carter pegou seus papéis espalhados e mostrou a ele as ordens oficiais de transferência. Estas são minhas credenciais. Morrison deu um passo à frente. Ela está dizendo a verdade, Thompson. Essa é a capitã Carter. Os outros policiais começaram a se afastar de Thompson como se ele tivesse uma doença. Todos sabiam o que isso significava para a carreira dele. Mas você não pode ser a capitã, gaguejou Thompson. O capitão deveria ser... Deveria ser o quê? Perguntou Carter. Um homem branco? Sinto muito desapontá-lo. As pernas de Thompson ficaram fracas. 20 anos de serviço, sua aposentadoria, sua reputação, tudo estava desmoronando ao seu redor.
Preciso da sua arma e do seu distintivo agora, disse Carter, e das chaves do carro de patrulha. As mãos de Thompson tremiam enquanto ele soltava o cinto da arma. Os outros policiais observavam em silêncio enquanto ele entregava o distintivo. Isso é um erro, disse Thompson fraco. Eu não sabia... Você não sabia porque presumiu. Você viu uma mulher negra e decidiu que ela não pertencia àquele lugar. A voz de Carter era gelada. Essa suposição acabou com a sua carreira. O estacionamento ficou completamente silencioso, exceto pelo som das chaves de Thompson batendo no chão. Carter entrou na delegacia e foi direto para seu escritório. Ela tinha procedimentos a seguir e sabia exatamente o que fazer. Primeiro, ligou para o capitão Samuel Williams, um especialista aposentado em assuntos internos. Sam, preciso de você aqui em 90 minutos. Tenho uma situação. Em seguida, entrou em contato com o Departamento Estadual de Assuntos Internos. Casos envolvendo oficiais superiores exigiam supervisão externa. Ela queria que tudo fosse feito de acordo com as regras. Thompson sentou-se em seu carro, olhando para as mãos. Ele não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Seu telefone começou a tocar. A notícia já estava se espalhando pelo departamento. Carter reuniu todos os policiais que testemunharam o incidente. Ela os separou em salas diferentes antes que pudessem conversar entre si e coordenar suas histórias. Ninguém sai daqui até que eu tenha o depoimento de todos, anunciou Carter, e nada pode ser alterado ou destruído. Agora esta é uma investigação formal. Thompson percebeu que sua rede de amigos não poderia ajudá-lo agora. O velho capitão que costumava protegê-lo se fora. O novo capitão era a pessoa que ele acabara de atacar. Morrison foi o primeiro a ser entrevistado. Ele entregou seu celular com a gravação do vídeo. Filmei tudo, capitã. Temia que algo assim acontecesse. Carter revisou a filmagem. Era ainda pior do que ela se lembrava. Thompson claramente gostara de humilhá-la. O áudio captou todos os comentários racistas. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntou Carter a Morrison. Anos, admitiu Morrison. Thompson e seus amigos mandam no pedaço. Quem reclama é transferido ou forçado a sair. Carter assentiu. Thompson não era apenas um mau policial. Ele era o centro de um problema maior que ela iria resolver. O capitão Williams chegou com uma equipe de investigadores. Eles começaram a pegar os arquivos dos últimos 5 anos. O que encontraram deixou Carter com o estômago revirado. 23 reclamações contra Thompson, disse Williams, balançando a cabeça. Todas elas enterradas ou arquivadas. O velho capitão Hayes vinha protegendo Thompson e seus amigos há anos. Registros de e-mails mostravam que eles haviam trabalhado juntos para esconder reclamações e intimidar testemunhas. Morrison agora falava rápido, tentando salvar sua carreira. Eles se autodenominavam a Velha Guarda. 6 policiais que controlavam os turnos da noite. Se você cruzasse o caminho deles, eles tornavam sua vida um inferno. Carter revisou os arquivos. A cidade havia pago 340 mil reais em acordos nos últimos 3 anos, tudo relacionado ao grupo de Thompson. O prefeito e o conselho municipal aprovaram os pagamentos discretamente para evitar má publicidade. Quem mais estava envolvido? Perguntou Carter. Morrison citou outros 5 policiais. Eles se protegiam uns aos outros. Se um se metesse em encrenca, os outros mentiam por ele. Diziam que era por irmandade, mas na verdade era para encobrir seus erros. Carter encontrou relatórios que haviam sido alterados, depoimentos de testemunhas que haviam sido perdidos e provas que desapareceram misteriosamente. A corrupção ia muito além de Thompson. Disseram-nos que era assim que as coisas funcionavam, disse o policial Brooks, o novato. Ficar calado, proteger os colegas e não fazer perguntas. Williams olhou para Carter. Isso é maior do que um policial corrupto. É todo um sistema que precisa ser derrubado. Carter assentiu. Então é exatamente isso que vamos fazer. O telefone de Thompson continuava tocando, mas ele não atendia. Seus amigos tentavam avisá-lo, mas era tarde demais. A máquina já estava em movimento. Carter entrevistou cada policial separadamente. As histórias eram todas iguais. Thompson e sua velha guarda controlavam tudo através do medo.
Diziam que éramos fracos se denunciássemos os problemas, disse o policial Martinez. Diziam que policiais de verdade resolviam as coisas sozinhos. Os 6 policiais do grupo de Thompson trabalhavam juntos há anos. Eles faziam os mesmos turnos, apoiavam as histórias uns dos outros e garantiam que os de fora ficassem calados. Carter encontrou provas de que eles haviam mentido nos relatórios policiais. Quando usavam força excessiva, todos escreviam a mesma história para justificar. Quando os cidadãos reclamavam, as testemunhas mudavam repentinamente de opinião sobre o que haviam visto. Thompson descobria onde os reclamantes trabalhavam, explicou Morrison. Então ele aparecia de uniforme e puxava a conversa amigavelmente. As pessoas ficavam com medo e desistiam das queixas. Carter analisou dezenas de casos. Blitzes de trânsito que se tornavam violentas sem motivo. Prisões que aconteciam porque alguém respondia. Mandados de busca baseados em mentiras. O turno da noite era o reino deles, disse o policial Johnson. Os policiais do turno diurno sabiam que não deviam se meter nos assuntos deles. Carter descobriu que a velha guarda tinha seu próprio código. Eles chamavam de tradição, mas na verdade era para proteger o mau comportamento. Os novos policiais eram recrutados para o grupo ou expulsos do departamento. Eles me faziam sentir parte de algo especial, admitiu o policial Davis. Mas, na verdade, estavam apenas me usando para encobrir seus erros. Carter percebeu que Thompson não era apenas um policial ruim. Ele era um professor que havia treinado outros para serem policiais ruins também. Desmantelar a velha guarda seria apenas o começo. Ela teria que treinar todo o departamento novamente. O prefeito Davi Martinez recebeu a ligação em casa. Senhor prefeito, temos uma situação no departamento de polícia. Quando soube da investigação, Martinez correu para a prefeitura. O procurador da cidade já estava lá parecendo doente. Há anos pagamos indenizações, explicou o procurador. Achei que fosse apenas o custo de se fazer negócios. Não sabia que havia um padrão. Os números eram ruins. O 340 mil da Harleys nos últimos 3 anos, todos ligados ao grupo de Thompson. O governo federal poderia querer investigar se descobrisse. A promotora Sarah Chen anunciou que revisaria todos os casos envolvendo os 6 policiais. Se eles mentiram nos relatórios policiais, talvez tenhamos que anular dezenas de condenações. O jornal local ficou sabendo da história à tarde. A manchete dizia: novo capitão da polícia atacado no primeiro dia expõe esquema de corrupção. Os líderes comunitários que reclamavam há anos se sentiram justificados. Nós avisamos que isso estava acontecendo, disse o reverendo Jackson. Ninguém quis ouvir. Thompson estava sentado na cozinha, assistindo à cobertura do noticiário. Sua esposa, Linda, chorava. Os vizinhos começaram a ligar com perguntas. Como você pôde fazer isso? Perguntou Linda. Como você pôde atacar seu próprio chefe? Thompson não tinha resposta. Ele agiu por instinto, como sempre fazia. Mas, dessa vez, escolheu o alvo errado. Seu advogado ligou naquela noite. A situação está ruim, Marcos. Muito ruim. Eles têm vídeos, testemunhas e agora estão encontrando todos os seus casos antigos. O telefone não parava de tocar. Os repórteres queriam entrevistá-lo. Seu representante sindical queria se encontrar com ele. Seus amigos da velha guarda estavam em pânico. Thompson percebeu que sua carreira de 20 anos havia acabado. E tudo isso em 8 minutos. Thompson parou de se barbear. Parou de atender o telefone. Passava o dia sentado na sala, olhando para a parede. Sua esposa, Linda, tentava manter as coisas normais, mas era impossível. Os vizinhos evitavam contato visual. As pessoas no supermercado cochichavam quando a viam. Você precisa de ajuda, disse Linda. Não se trata mais apenas do seu emprego. Trata-se da nossa família. O advogado de Thompson era caro. Eles tiveram que hipotecar a casa pela segunda vez para pagar os honorários advocatícios. O dinheiro que tinham economizado para a aposentadoria estava desaparecendo rapidamente. Seus amigos da velha guarda pararam de ligar. Estavam ocupados demais tentando salvar suas próprias carreiras. Cada um deles estava sendo investigado separadamente. Thompson tentou reunir apoio de outros policiais, mas a maioria estava cooperando com a investigação. Eles não queriam afundar com ele.
Talvez possamos fazer um acordo, sugeriu seu advogado. Se você cooperar e admitir o que fez de errado, eles podem ser mais brandos com você. Mas Thompson não conseguia admitir que estava errado. Na sua cabeça, ele estava apenas fazendo o trabalho que lhe ensinaram. Sua filha ligou da faculdade. Pai, meus amigos estão me enviando artigos de jornal. É verdade? Você realmente atacou seu próprio chefe? Thompson não conseguiu responder. Como poderia explicar que havia destruído tudo porque não conseguiu controlar sua raiva por 8 minutos? Linda começou a dormir no quarto de hóspedes. Ela não conseguia olhar para ele sem sentir vergonha. Thompson percebeu que havia perdido mais do que o emprego. Estava perdendo a família, a casa e o futuro. Tudo porque fez suposições sobre uma mulher negra em um estacionamento. Carter era capitã há 6 meses. As mudanças eram lentas, mas constantes. Ela começou com treinamento. Todos os policiais tiveram que fazer aulas sobre procedimentos adequados e tratamento respeitoso aos cidadãos. As aulas aconteciam a cada 3 meses e a presença era obrigatória. Vamos fazer as coisas de maneira diferente, disse Carter aos policiais reunidos. O respeito é conquistado por meio do comportamento profissional, não do medo. Ela obteve aprovação da Câmara Municipal para comprar câmeras corporais para todos os policiais. As câmeras gravariam todas as interações com o público. Carter criou um conselho comunitário com poder real. Os cidadãos poderiam registrar reclamações e obter audiências justas. O conselho incluía um juiz aposentado, um pastor local e um empresário. Os 6 policiais da velha guarda foram demitidos. 2 foram demitidos. 2 se aposentaram antecipadamente e 2 foram transferidos para outros departamentos. Carter promoveu policiais mais jovens que compartilhavam sua visão. Estamos aqui para servir e proteger, lembrava Carter a todos nas reuniões mensais. Isso significa todos nesta comunidade, não apenas as pessoas que se parecem conosco. Ela instituiu uma política de portas abertas. Os cidadãos podiam marcar reuniões para falar diretamente com ela se tivessem alguma preocupação. O sindicato da polícia reclamou das mudanças, mas Carter trabalhou com eles para encontrar soluções. Ela não estava tentando punir bons policiais, ela estava tentando se livrar dos maus. Os índices de criminalidade permaneceram os mesmos, mas as reclamações dos cidadãos caíram 40%. As pessoas estavam começando a confiar na polícia novamente. Carter sabia que as mudanças não durariam se ela saísse muito cedo. Ela precisava ficar tempo suficiente para garantir que a nova cultura fosse permanente. O departamento estava finalmente se tornando o que deveria ter sido desde o início. A audiência disciplinar de Thompson ocorreu 4 meses após o incidente. A sala estava lotada de autoridades, advogados e repórteres. Carter testemunhou primeiro. Ela estava calma e profissional ao descrever o que havia acontecido no estacionamento. Ela apresentou as imagens da câmera de segurança e os depoimentos das testemunhas. Não se tratava apenas de uma manhã ruim, explicou Carter. As provas mostram um padrão de abuso que se prolongou por anos. 7 vítimas do comportamento passado de Thompson se apresentaram para testemunhar. Contaram histórias de ameaças, intimidação e abuso. Com Carter como capitã, finalmente se sentiram seguras para falar. O advogado de Thompson tentou argumentar que seu cliente estava sofrendo de estresse no trabalho e poderia ser retreinado. O sargento Thompson tem 20 anos de serviço. Ele merece uma chance de consertar as coisas. Mas as provas eram muito fortes. O painel de audiência tinha um vídeo de Thompson atacando seu próprio comandante. Eles tinham provas documentadas de que ele havia mentido em relatórios e intimidado testemunhas. Thompson permaneceu em silêncio durante a maior parte da audiência. Ele parecia mais velho e mais magro do que 6 meses atrás. Sua esposa, Linda, estava sentada atrás dele, mas não segurou sua mão. O painel deliberou por 2 horas. Quando voltaram, o presidente leu a decisão. O sargento Marcus Thompson está demitido do departamento de polícia por justa causa. Ele perderá todos os seus benefícios de aposentadoria e não terá direito a ser recontratado. Thompson não demonstrou emoção.
Ele já esperava esse resultado há meses. Seu advogado entrou com um recurso, mas todos sabiam que era inútil. A carreira de Thompson na polícia estava encerrada para sempre. Do lado de fora do tribunal, Carter falou com os repórteres. A justiça foi feita hoje. Agora podemos seguir em frente. 18 meses depois, os resultados eram claros. As reformas de Carter estavam funcionando. Um estudo universitário descobriu que as reclamações dos cidadãos haviam caído 45%. A confiança da comunidade na polícia havia aumentado 25%. Os números provavam que a mudança era possível. Carter foi convidada para falar em conferências policiais em todo o estado. Outros departamentos queriam aprender com seu sucesso. O segredo é a responsabilidade, disse Carter a uma sala cheia de chefes de polícia. Os policiais precisam saber que o mau comportamento tem consequências. Uma equipe de pesquisa da Universidade Estadual publicou um artigo sobre os métodos de Carter. O título era Transformando a Cultura Policial, um estudo de caso em liderança. Carter recebeu ofertas de emprego de departamentos maiores em grandes cidades. O salário era melhor e os cargos tinham mais prestígio. Mas ela decidiu ficar. Ainda não terminei meu trabalho aqui, disse ela ao prefeito. Fizemos um bom progresso, mas quero garantir que essas mudanças sejam duradouras. O conselho comunitário estava funcionando bem. Os cidadãos se sentiam ouvidos quando tinham reclamações. Os policiais estavam aprendendo a ser mais profissionais em suas interações. 3 cidades vizinhas pediram a Carter que as ajudasse a reformar seus departamentos. Ela concordou em atuar como consultora, mantendo seu emprego atual. A legislatura estadual estava considerando novas leis com base nas reformas de Carter. Todos os departamentos de polícia seriam obrigados a ter conselhos de revisão cidadã e programas de treinamento regulares. Carter iniciou um programa de mentoria para novos supervisores. Ela queria treinar a próxima geração de líderes policiais para fazer as coisas da maneira certa desde o início. O departamento que antes era conhecido pela corrupção, agora era considerado um modelo a ser seguido por outros. 2 anos após o incidente, Carter foi chamada para testemunhar perante a legislatura estadual. Os legisladores queriam ouvir sobre seus métodos de reforma. A mudança é possível, disse Carter ao comitê, mas requer comprometimento da liderança e consequências para o mau comportamento. O Estado adotou novas leis baseadas no trabalho de Carter. Todos os departamentos de polícia precisariam de conselhos de revisão cidadã. Todos os policiais teriam que fazer um treinamento obrigatório sobre direitos civis e procedimentos adequados. O manual de treinamento de Carter estava sendo usado em outros 8 departamentos em todo o estado. As academias de polícia começaram a ensinar seus métodos aos novos recrutas. Thompson estava trabalhando como investigador particular para um pequeno escritório de advocacia. Ele ganhava muito menos do que antes e havia perdido a maior parte de sua pensão. Ele observava o sucesso de Carter à distância. Ela estava certa, admitiu Thompson ao seu terapeuta. Deixei minha raiva e meu preconceito destruírem minha vida. Thompson passou por meses de aconselhamento. Ele estava lentamente aprendendo a entender o que havia feito de errado. Mas os danos à sua carreira e família eram permanentes. Carter criou um programa de liderança que treinava supervisores policiais de toda a região. O programa ensinava a tomada de decisões éticas e policiamento focado na comunidade. Uma revista nacional escreveu um artigo sobre Carter intitulado A Capitã que Mudou Tudo. A história foi lida por chefes de polícia em todo o país. A transformação do departamento estava completa. Os jovens policiais que haviam sido contratados sob a liderança de Carter agora estavam se tornando supervisores. Eles levaram adiante os valores dela. Carter sabia que seu trabalho estava se espalhando além de seu próprio departamento. As mudanças que ela havia iniciado estavam se tornando parte de um movimento maior em direção a um policiamento melhor. 3 anos após o incidente no estacionamento, Carter foi promovida a chefe regional. Agora, ela supervisionaria 5 departamentos de polícia
espalhando suas reformas ainda mais. Seu departamento original manteve todas as mudanças que ela havia feito. O novo capitão era o policial Brooks, o novato que havia visto Thompson atacar Carter. Sob sua orientação, ele se tornou um líder forte. Ela nos ensinou que o respeito vem do serviço, não do medo, disse Brooks em sua cerimônia de promoção. Thompson havia concluído um programa de reabilitação para ex-policiais. Ele trabalhava discretamente como consultor de segurança, tendo perdido sua pensão da polícia, mas ganhado alguma compreensão de seus erros. Carter falou em uma conferência nacional de chefes de polícia. Aquela manhã, no estacionamento, poderia ter sido apenas mais um incidente de abuso encoberto e esquecido. Em vez disso, tornou-se o início de uma mudança real. O departamento era agora um modelo para todo o estado. Policiais de outras cidades vieram estudar seus métodos. As taxas de criminalidade permaneceram baixas, enquanto a satisfação dos cidadãos atingiu níveis recordes. Carter estava diante de uma nova turma de formandos da Academia de Polícia. Vocês têm o poder de proteger e servir a todos em sua comunidade. Usem esse poder com sabedoria. O incidente, que começou com 8 minutos de ódio e preconceito, criou um legado de justiça e reforma que duraria por gerações. Jovens policiais treinados nos métodos de Carter se espalharam pela região, levando adiante a lição de que a dignidade e o respeito devem sempre guiar o trabalho policial. O que começou como um erro fatal de um homem se tornou a base para uma mudança positiva duradoura.